esse livro que se chama Clínica como Exercício Ético dos Encontros Afetivos. É um nome comprido, né? Mas muito interessante o livro do professor Jadir Lessa. Por quê? Porque ele se dedica ao debate de temas filosóficos. Filosofia é uma discussão, né? Ninguém tem a verdade final. Ninguém vai chegar aqui e dizer, olha, isso aqui é isso e acabou. Não é. Filosofia é conversa, é debate. O que você acha, a tua opinião, a tua... E aí você vai avançando. Tentar fugir um pouco das opiniões comuns e tentar trabalhar as opiniões mais elaboradas, né? Aquilo que se transformou em conceito ao longo dos tempos, para você de fato poder avançar e não ficar perdido, né, no dia a dia das opiniões. Então, o professor aqui nesse livro, ele faz um exercício muito interessante do debate. E eu me sinto muito estimulado com essas leituras, porque a gente está fazendo uma leitura da filosofia à luz do espiritismo. Então, é uma leitura diferente, né? Porque sempre que a gente encontra um conceito filosófico, qualquer desses que tenha sido um conceito importante que a humanidade desenvolveu e utiliza, né? A gente procura ver que olhar o espiritismo tem daquele conceito, né? E com isso nós vamos fazendo a nossa caminhada sob o ponto de vista do espírito, né? Então, aqui é muito interessante nesse trecho do livro, que eu queria fazer uma ligação do seguinte conceito. Desde os estoicos, né, nós temos os estoicos, já conversamos aqui, na fase pré-socrática e depois na fase pós-socrática, né, que com o imperador Marco Aurélio e com Sêneca, né, são dois nomes importantes do estoicismo, mas eram grupos que filosofavam num lugar chamado Portal de Estoa, né? E com isso, era uma filosofia tipo uma coisa simples assim, mas com muito debate, muito rica. E já desde essa época há uma visão estoica que é a seguinte: toda ação física tem que estar inserida numa cadeia infinita de ações. Toda ação física que existe na humanidade, que nós implementemos, jamais estará separada de uma cadeia infinita de outras ações que estão acontecendo no universo. Esse é um conceito muito interessante, né? Porque você fica pensando o universo se movimentando infinitamente nesse processo expansivo, com 7 bilhões de habitantes que tem hoje. Tudo que acontece, de fato, tem que acontecer nesse contexto de cadeia. A gente não pode achar que acontece apenas no nosso individualismo, né? É uma coisa, eu faço um troço com você, você faz com ele com ele, o que eu planto você come, o que você vende ele compra e por aí vai. É tudo uma cadeia, né? Está tudo ligado, né? É impossível imaginar que algum elo dessa grande corrente estivesse solto. É claro que não está solto. E os estoicos já tinham visto isso. Só que, qual é a sequência do pensamento estoico? Se você está inserido num processo de uma cadeia fechada e infinita de acontecimentos, fechada porque não elimina ninguém, mas é infinita porque nunca para, né? Os estoicos chamavam isso de destino. Essa cadeia infinita, os estoicos chamavam de destino. Bom, os estoicos também tinham, além de observarem essa questão, eles também tinham uma determinação que era defender o conceito das liberdades individuais. Então, o que para os estoicos é destino, para nós espíritas a gente gosta de usar a palavra karma, que cada um de nós está envolvido com o seu karma, como está com o seu destino, né?
As liberdades individuais que os estoicos olhavam, nós chamamos no Espiritismo de livre-arbítrio, que é a mesma coisa. Então criou um problema filosófico muito grande. Como uma pessoa que está amarrada a um destino, a um karma, pode ter ao mesmo tempo livre-arbítrio? Se o teu karma é aquele, que diferença faz a tua liberdade se você vai ter que cumprir do mesmo jeito aquilo que está no teu karma? Você pode fazer o que você quiser, que não vai mudar o teu karma. É karma, você está num processo de destino coletivo. O que influencia a tua liberdade individual? Isso, para os estoicos, se transformou num verdadeiro desafio. Mas um desafio que eles conseguiram encontrar uma equação interessante, a partir da seguinte ideia: liberdade é inseparável de escolha. Então, se liberdade é inseparável de escolha, só há duas alternativas possíveis. É você deixar que aquela coisa aconteça naturalmente, ao acaso. É você ter uma atitude passiva perante aquela sequência de acontecimentos, ou você querer, você contribuir, você afirmar, você ter uma atitude ativa. Então, o que difere é a atitude da pessoa, porque ela, perante o karma dela e com o livre-arbítrio que ela tem, ela pode usar o livre-arbítrio dela para afirmar os valores que ela tem e fazer com que o karma ou o destino aconteça como tem que acontecer. Ou ela pode ter uma atitude passiva e deixar as coisas acontecerem, e vai acontecer ao acaso, independente dela. Então, o que faz a diferença nesse contexto é o querer. É a atitude da pessoa, é o querer. Nós encontramos isso muito no Nietzsche, encontramos isso no Spinoza, temos encontrado na filosofia como um todo, a atitude de querer. E eu achei isso muito interessante porque quando a gente lembra do amor para o Sócrates, né? O amor é o desejo do bem, que foi o conteúdo do discurso dele no banquete, né? Você pode substituir a palavra desejo por querer, né? O amor é querer o bem. Então bate muito bem com essa história da questão do teu livre-arbítrio, você usar o teu livre-arbítrio para querer o bem. E bate também muito bem com Spinoza, porque com Spinoza nós aprendemos que nós não amamos o outro, nós amamos amar o outro. Então nós amamos querer amar, é a palavra que você pode inserir. Você vai encontrar então uma confirmação desses conceitos e vai ver que a grande diferença está na atitude, na nossa atitude.